Olá pessoal, tudo bom? Hoje iremos falar sobre equação de segundo grau. Para tanto, iremos utilizar o GeoGebra. O que é o GeoGebra? GeoGebra nada mais é do que um software de matemática dinâmico. O importante é que ele é gratuito e ele roda em qualquer plataforma, tanto o Linux quanto o Windows. Você consegue baixar e utilizar na sua escola com seus estudantes. E ele serve para todos os níveis de ensino, todas as modalidades, sejam elas ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Você consegue utilizar em todos os níveis esse software. Lembrando, ele é um software livre, muito importante. Ele é gratuito, então se a escola tiver um laboratório de informática, você pode baixar tranquilamente. E ele vem de uma combinação entre geometria e álgebra. Por isso o nome GeoGebra. Geo de geometria e gebra de álgebra. Essa combinação é muito importante. Por quê? Nós teremos no GeoGebra uma janela, um espaço que nós conseguimos visualizar a sua representação algébrica e também a sua representação geométrica. Vamos ver como é que é a cara desse software. Antes disso, como que eu baixo, Daniel? E aí, como é que eu faço para baixar? Você pode utilizar esse site aí, ó, que é o site oficial geo.geogebra.br, ou download aí, que você pode conseguir baixar esse software aí. Muito tranquilo. Eu utilizo a versão 5.0, ele já está numa versão 6.0, mas eu acredito que a interface da 5.0 é muito melhor. Qual é a cara desse software? Então, quando você baixa no seu PC, tá aqui o PC, quando você baixa, ele abre essa interface aqui, ó. Aqui você tem arquivo, editar, exibir, opções, você pode exibir ou ocultar objetos. Aqui você tem pontos, você tem retas, segmentos de reta, retas perpendiculares, polígonos, entre outros. Tá vendo aqui essa janela de álgebra? Toda informação que eu digitar aqui, tá vendo a entrada? Aqui, ó. Toda informação que eu digitar algébrica aqui vai aparecer aqui nessa janela e vai ter a sua representação geométrica aqui nessa grade de eixos. Você pode exibir o GeoGebra com eixos, sem a malha, tá vendo essa malha fina aqui, ó? Sem essa malha, e você pode exibir ou ocultar tanto os eixos quanto a malha. Mas para essa atividade de hoje, iremos falar sobre equação de segundo grau. Eu coloquei aqui, ó, investigar algumas propriedades. Isso mesmo, investigar. Nós vamos trabalhar uma atividade de investigação matemática. Depois, nos próximos vídeos aí, irei definir com vocês, né? Irei trazer um pouco sobre investigação matemática. Quem é um dos principais pesquisadores nessa área? Nós temos o Ponte como um dos principais pesquisadores, e nós vamos falar depois sobre investigação matemática, que é uma tendência em educação matemática muito importante para a gente trabalhar com os nossos alunos. Mas para essa atividade, conforme disse, iremos investigar somente algumas propriedades da equação de segundo grau. Qual que é o objetivo? Vejam lá. Abordar as seguintes propriedades das funções quadráticas. A relação existente entre o coeficiente de x2. O que é o coeficiente? É um número, coeficiente é um número que acompanha o termo x2 da equação de segundo grau. O número coeficiente é um número que acompanha o termo x2. E qual é essa relação desse número existente com a concavidade da parábola? Isso mesmo, iremos falar sobre concavidade de parábola, ou seja, a representação geométrica da função quadrática ou da função do segundo grau é uma
parábola e ela vai ter a sua concavidade, ou seja, a sua abertura, seja para cima ou para baixo. E outra propriedade que nós queremos abordar aqui é a existência, né, do valor máximo ou valor mínimo. Qual é a relação entre o coeficiente de x2 para a existência de valor máximo ou de valor mínimo? Isso que iremos investigar. Então, depois poderemos investigar quais foram as contribuições dessa atividade com os nossos estudantes. Será que fazendo uma atividade dessa forma, os nossos estudantes, eles conseguem ter um aprendizado mais fácil? Vamos ver, né? Então, vamos lá nessa atividade. Eu estou colocando a primeira atividade aqui, que é representar os gráficos da função abaixo, observando atentamente as características geométricas das funções traçadas pelo software. Veja, aqui a primeira eu coloquei na cor azul, y igual a x² mais 3x mais 4. A segunda aqui na cor rosa, y igual a 2x² menos 5x mais 2. A terceira na cor vermelha, y igual a menos 3x2 menos 2x mais 3. E aqui na cor amarela. Vejam que o termo que acompanha o x2, neste caso, que é o A, o coeficiente de x2, é 1. Aqui ele vale 2. Aqui ele vale menos 3, aqui ele vale menos 1. Tem um menos aqui, ó, menos 1 x2. Quando não aparece, ele está oculto e é o número 1, né? Ele aparece pelo menos uma vez, tanto aqui quanto aqui, ele apareceu uma vez. Vamos lá para o software GeoGebra traçar essas funções. Aqui, vejam, tá vendo aqui a entrada? Aqui nessa caixinha de entrada é onde eu digito essa fórmula, y igual a x² mais 3x mais 4. Essa forma de azul aqui, eu digitei aqui. Mas Daniel, como é que eu faço para colocar x²? Aqui eu não consigo digitar x². Aqui eu não consigo. Então, como que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai digitar y igual, aqui, você vai digitar y igual a x, você vai usar o circunflexo e o número 2. E o software vai entender que aquele número está elevando o x. Então, para digitar uma potência aqui, eu vou fazer x circunflexo o número que você queira. Então, eu digitei y igual a x circunflexo 2, ele aparece, ele lê como ao quadrado, mais 3x mais 4. E dou Enter. Na hora que eu dei Enter, essa curva azul, tá vendo aqui a cor azul? Essa é a representação geométrica dessa expressão algébrica. Aqui eu coloquei de roxo 2x² menos 5x mais 2, que essa aqui não é roxo, gente, desculpa, é rosa. Eu confundo as cores tudo, não se importem com isso. E a próxima aqui, menos 3x2, é aqui que está aqui, ó, de vermelhinho, aqui. E por último, essa de amarelo, que está aqui, que é menos x2 menos x mais 1. E o que nós vamos observar? Nessa questão de investigação, primeiro momento você peça para que os estudantes plotem esses gráficos e observe os desenhos que eles construíram. E o que você pode perguntar para eles? Qual é o formato do gráfico dessas funções? Olha, a gente espera que ele consiga responder. Olha, professor, o formato é de uma parábola. Eu vejo aqui uma parábola, não é uma reta. Ela vem, por exemplo, nessa azul, ela vem descendo, 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 chegou num ponto, para, e depois ela volta a subir. Isso aconteceu na azul e nessa rosa. Ela vem descendo, vem descendo, vem descendo, parou, subiu. E quais são as semelhanças? Olha, a semelhança entre a azul e a rosa é porque elas estão para cima. A semelhança entre a amarela e a vermelha é que elas estão para baixo. São essas investigações, são essas
conclusões que a gente espera do nosso estudante, para depois falar com ele que, olha, vejam, se o coeficiente de x2, que está na azul e na rosa aqui, ele é um número positivo, vejam que a concavidade está para cima, ou seja, a abertura da parábola está para cima. Isso é muito tranquilo de entender. E toda vez que ele for positivo, tanto no x2 aqui no azul, quanto no rosa aqui, vocês conseguem perceber que a minha função ela vem descendo até atingir um valor mínimo e daqui ela volta a subir. Então, qual é a relação? Quais são as relações? Se o coeficiente de x2 for positivo, nós temos concavidade para cima. E, além disso, nós temos valores de mínimo destas funções. E observando a semelhança entre as duas últimas, que é menos 3x2 e menos x2. Podemos observar que toda vez que o coeficiente de x2 ele for negativo, nós teremos o quê? Concavidade para baixo. Coeficiente negativo, concavidade para baixo. Coeficiente negativo, nós temos o quê? A função vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega no seu valor máximo e depois ela volta a cair. Então, a relação entre o coeficiente de x2 com os valores de máximo e mínimo é, para coeficientes negativos, nós temos valores de máximo. Coeficientes positivos, valores de mínimos. Essa é uma atividade que você pode testar na sua sala de aula com seus estudantes. Espero aqui ter ajudado a trabalhar uma atividade investigativa, uma atividade de investigação matemática. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e as referências estão aí, viu, gente? Se vocês quiserem, tá? E muito obrigado por vocês terem participado dessa aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus.